Então, nós estamos vendo aí, o título da nossa revista, né, desse trimestre é As Vitórias e as Derrotas de um Homem de Deus, Davi. Né? Estamos aí aprendendo um pouquinho mais sobre a vida aí desse rei, o segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem realmente que tem muito a nos ensinar. E nós temos aí a lição 10, e o tema é Davi e o preço da negligência na família. Davi e o preço da negligência na família. Nós já passamos aí por 9 aulas, né? Quem lembra aí das 9 aulas? Nós temos Davi e a sua convocação, Davi vencendo e enfrentando o gigante, Davi na corte real, ele ali vivendo com sabedoria, né? Oi, gente, oi, Mari, a paz. Nós temos aí Davi e o tempo de Deus na sua vida, quando ele aprende a esperar, né? Davi e a sua equipe de liderados, Davi unifica o reino de Israel, a expansão do reino de Davi. Aí nós vimos também o pecado de Davi e as suas consequências, a restauração espiritual de Davi e finalmente chegamos à nossa aula de hoje aí, Davi e o preço da negligência na família. Vamos ver qual foi aí o preço que ele pagou por ser negligente em algumas áreas da vida dele, né? Então, nós também temos que ficar muito atentos com as áreas da nossa vida para também não sermos negligentes, não é verdade? Deus quer que façamos tudo com muita excelência, não podemos deixar nenhuma área da nossa vida negligente. Amém? Então, vamos aí continuar. O nosso texto áureo de hoje está lá em 1 Timóteo 3, eu vou ler o 4 e o 5. Vamos abrir aí comigo? 1 Timóteo 3, vamos ler o 4 e o 5. Vamos lá? 1 Timóteo 3, 4 e o 5 é o nosso texto áureo de hoje e diz assim: Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Eu vou ler novamente. Isso mesmo, Flávia, 1 Timóteo 3, 4 e 5. Muito obrigada aí. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, olha só, esse versículo aqui é muito lindo, né? É uma orientação, como devem ser o homem e a mulher de Deus, como deve ser aquele servo, como deve ser aquele que faz parte da família de Deus. Ele deve governar bem a sua própria família, né? Temos que ter cuidado com os nossos, cuidado com a nossa família, né? Se não cuidarmos corretamente da nossa família, como que poderemos cuidar da família de Deus? Como que poderemos cuidar da casa de Deus? Né? Não faremos também com excelência, com eficiência. Então, o nosso primeiro ministério que Deus coloca em nossas mãos é a nossa família. Você tem cuidado bem da sua família? Tem dado atenção à sua família, aos seus pais, aos seus irmãos, né? Você tem cuidado bem dos seus avós? Então, isso é muito importante. Como deve ser um homem segundo o coração de Deus? Aquele que governa bem a sua família, que cuida da sua família, que dá atenção à sua família, que se preocupa com a sua família. Essa é uma orientação de Deus aqui. Claro, todo homem e mulher deve fazer isso, cada um com a sua responsabilidade, né? O homem sendo o cabeça, a mulher sendo a ajudadora, né? A submissa. Aí você vai falar para mim, mas eu não quero ser submissa. Eu não quero ser dependente do meu marido. Isso é costume do mundo, é o que o mundo tenta trazer para a mulher hoje em dia, que ela não deve ser submissa, que ela não deve ser
dependente do marido, que ela tem que ser independente, tudo. Mas, na verdade, não é isso que Deus quer para a mulher, né? Nós estamos deixando muito o mundo, os costumes do mundo, entrar para dentro das nossas vidas, das nossas casas, das nossas igrejas, e não temos nos atentado para o que realmente Deus quer, o que realmente Deus quer da mulher, né? Claro, Deus quer que a mulher seja uma mulher forte, que seja uma mulher saudável espiritualmente, que seja uma mulher feliz, né, no seu relacionamento ali com seu esposo. Mas Deus não quer que a mulher passe por cima aí da autoridade do seu marido, né? Então, as meninas, nós aí jovens, temos também que nos atentarmos para isso, né? É isso que Deus tem para nós. E quando nós andamos segundo os preceitos dele, tudo se torna mais fácil, né? Tudo se torna mais leve, não temos resistência, porque estamos debaixo da proteção aí de Deus. Está certo? Então, vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz assim, ó: não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Então, olha que forte. Não adianta termos êxito em tudo se a nossa família é uma prova do nosso fracasso. Então, você quer ter êxito em tudo? Cuide também da sua família, né? Cuide também, vamos também cuidar da nossa família, para que a nossa família também seja uma prova da nossa vitória, de que estamos realmente nos caminhos do Senhor, não? Então, vamos lá, vamos para a leitura bíblica. Leitura bíblica. 2 Samuel 13, vamos ler o versículo 2, o 5, o 10 ao 12, o 14 e o 15. Então vamos lá, 2 Samuel 13, nós vamos ler os versos 2, o 5, o 10 ao 12, o 14 e o 15. Vão abrindo aí. Olha lá, a Kézia colocou, uma forma de honrar os pais é cuidando deles. Perfeito. Existem várias formas de nós honrarmos, né? Nós cuidando, obedecendo, ouvindo as suas instruções, né? São formas aí de cuidado e de honrar. A Kézia colocou, e estamos numa época que pede isso, né? Com certeza, estamos numa época mais do que nunca, que nós precisamos honrar a nossa família, ter cuidado com a nossa família, né? Então, vamos lá para a nossa leitura. 2 Samuel 13, nós vamos ler o 2, depois o verso 5, o 10 ao 12, o 14 e o 15. Me acompanha aí. Ó, o Renan colocando aí, ó, do que vale ganhar o mundo e perder a sua família? Exatamente, exatamente. Vamos nos preocupar também com a salvação da nossa família, né? Não deixar que nenhum se perca, orar por eles, se preocupar com a salvação deles. Isso é de crucial importância. Então vamos lá para o texto de 2 Samuel. Diz assim o verso 2. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque ela era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Verso 5. E Jonadab lhe disse, deita na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, pede-lhes que traga a tua irmã Tamar, e que dê de comer pão, e prepara a comida diante dos teus olhos, para que veja e coma da sua mão. Verso 10. E disse Amon a Tamar, traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e trouxe a Amon, seu irmão, à câmara. Verso 11. E chegando-lhes para comer, pegou dela e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Verso 12. Porém ela disse, não, meu irmão, não me forces a coisa alguma, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Agora verso 14. Porém, ele não quis dar ouvidos à voz de Tamar. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e deitou-se com ela. Agora o verso 15. Depois, Amon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor que o amara. E disse a Amon, levanta-te e vai embora.
Então aqui nós temos uma passagem muito triste aí da história aí da família de Davi, né, que é quando Amon tem uma paixão avassaladora aí por sua meia-irmã, né? Ela só era filha de Davi, mas com outra esposa, então era meia-irmã de Amon. Então Amon se apaixona por Tamar e fica com aquela paixão a ponto de adoecer. E aí ele tem um amigo, Jonadab, que amigo, né? Que o aconselha, fala assim, olha, tudo bem, você se finge aí de doente, pede aí para Davi que traga a sua meia-irmã Tamar para cuidar de você, e aí quando ela chegar para cuidar de você, né, força ela, deita-se com ela. E ele dando ouvidos àquela paixão e aquele conselho demoníaco, faz realmente aí essa coisa terrível que é tomar Tamar à força, né? Ele abusa dela, né? Não é verdade? Ele comete esse crime, né? É um incesto, né? Quando ele era meio-irmão dela, então não poderia mesmo. E ela, sendo uma jovem, virgem, solteira, ele solteiro, ele pega e comete esse crime aí e abusa dela. E depois disso, depois do ato, né, que ele teve com ela, ele aborrece ela. Ele pega, ele fica, como é que fala? Ele não quer nem mais ver ela, e ele vai e manda ela embora. Vai embora, não quero mais ver você. E aí ela sai ali toda despedaçada, tanto espiritualmente quanto fisicamente ali, por aquele ato muito cruel que Amon fez, né? Então nós vamos ver o porquê desses atos que ocorreram aqui. O que foi que aconteceu? Será que Davi teve alguma interferência nisso? Vamos ver o porquê que tudo isso aconteceu. Então vamos lá. Os nossos objetivos de hoje com essa aula. Identificar a negligência de Davi em relação à sua família. Compreender o papel da disciplina na educação dos filhos. E reconhecer a importância do afeto e da presença dos pais na vida dos seus filhos. Esses são os nossos objetivos de hoje. Então vamos para o nosso tópico 1. Davi fracassa na formação cultural dos seus filhos. Então, dentro do nosso tópico 1, nós temos aí, os valores dos filhos do mundo. Os hebreus tinham uma facilidade muito grande de assimilar a cultura e os costumes dos povos vizinhos aí, até dos povos que eles conquistavam. E isso era um problema muito crônico em Israel. E nós vemos por diversas passagens bíblicas Israel sofrendo ao longo da sua história por causa dos costumes e culturas de outros povos, né? Ao invés de Israel impor a cultura do Deus Santo, do Deus Altíssimo aos outros povos, não, eles absorviam a cultura, os preceitos, as formas de pensar, a forma de agir de outros povos que não faziam a vontade de Deus. Então isso é um problema muito grande. Lá em Levítico 20:23, Deus já avisava, Deus já advertiu desde lá de Moisés para que eles não andassem nos estatutos de povos que Deus lançava diante deles, né? Então Deus já advertia desde lá de Moisés que eles não andassem nos estatutos, nas leis, de acordo com os outros povos que chegavam diante deles. Mas Israel ouvia? Não, Israel não ouvia. Muito parecido conosco hoje, né? Deixamos muito o mundo entrar, mas não propagamos ao mundo aí a verdadeira vontade do Senhor, a palavra de Deus. Então, muitos costumes vividos por Davi não eram de acordo com a palavra de Deus. Um exemplo desses costumes é o fato de ter muitas mulheres, né? Nós sabemos que Davi teve muitas mulheres, teve muitas concubinas, mas isso era uma coisa normal para os reis, isso era uma coisa normal para o povo, que já estava acostumado com aquele costume. Mas esse não era o real propósito de Deus, não era aquilo que Deus queria. Deus não queria, nem lá da época de Davi e dos outros reis que vieram posterior, que o homem tivesse muitas esposas, né? Nós vemos ali no Adão e Eva, no Jardim do Éden, Deus criou uma mulher para Davi, uma mulher para Adão. Deus criou uma mulher para Adão. E depois Deus traz, não adulterarás, né? Não pecarás, não olhar para a mulher do teu irmão. Deveria ser
uma mulher. Mas porque porque o povo de Israel estava no meio de outros povos, foi absorvendo a cultura desses outros povos. Povos que eram bígames, né? Homens que tinham várias mulheres. E assim, Davi também pegou esse costume e também teve várias mulheres. E isso ele foi também passando para os seus filhos, né? Os filhos viam Davi com outras mulheres, tendo outras esposas, e também eles achavam que aquilo era normal, né? Que aquilo era legal, mas na verdade não era, né? Nem tudo que é costume, nem tudo até mesmo que tem leis, nem tudo que é legal é moral, né? Nós já aprendemos sobre isso, já falamos sobre isso. Nem tudo que, às vezes, até mesmo a lei ou o estatuto diz que pode, pela palavra de Deus pode, né? Então, nós temos que andar em quais preceitos, em quais palavras, né? De acordo com quais leis? Temos que andar de acordo com as leis de Deus. Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas isso é normal, é um costume que já vem há tanto tempo. Mas se a palavra de Deus diz que é errado, então é errado. Não tem meio termo, né? Então, nós não podemos ficar aí absorvendo costumes e preceitos que não sejam da palavra de Deus. E, infelizmente, Davi passava isso para os seus filhos, né? Davi passava isso. O fato de ter várias mulheres, de poder ter várias concubinas, ele passou esses valores aí do mundo para os seus filhos. Então, nós hoje temos que tomar muito cuidado para não estar absorvendo costumes do mundo. Vamos absorver os costumes de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, do que a palavra de Deus nos ensina a fazer, né? Então, tá todo mundo fazendo? Muito cuidado, porque pode ser que não seja da palavra de Deus, pode ser que não seja moralmente aceitável, mesmo que seja legal. Amém? Vamos lá para o nosso ponto 2. Os valores dos filhos do rei. Então, nós vimos aí que Davi já errou no primeiro ponto aí quando passava os valores do mundo para os seus filhos, quando deixou os valores dos outros povos do mundo entrar na sua própria vida, né? E não realmente verificou os preceitos de Deus quando o assunto foi casamento. Então, vamos lá. Então, agora, os valores dos filhos do rei. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Muito bem, Flávia. Realmente, nós não somos todo mundo. Somos especiais, somos filhos do rei. Então, não podemos fazer como todo mundo está fazendo, né? Vamos ser aí realmente diferentes. Vamos ser sal e luz desse mundo. E não simplesmente andar nas trevas. Acho que minha mãe também dizia isso. É verdade, Renan. Que mãe que não disse. Eu acho que até eu vou dizer para Ana Laura um dia desses aí, né? Você não é todo mundo. E realmente é uma verdade de mãe e que quando nós escutamos as verdades de mãe e de pai, nós também estamos honrando, né? Quando damos ouvidos à sua voz, estamos honrando os pais. Então vamos lá, os valores dos filhos do rei. Amon possuía uma escala de valores invertidos e estava totalmente dominado por uma paixão doentia. Então, quando nós vemos aí algumas características de Amon, né, o filho de Davi que tomou a sua irmã à força aí, a gente vê que ele tinha valores totalmente invertidos, valores totalmente errados. Vamos ver algumas características dos valores aí que Amon possuía. Então, primeiro, Amon só estava dominado pela atração física. Então, o texto da Bíblia diz, lá em 2 Samuel 13:1, que Amon se enamorou pela formosura de Tamar. Ou seja, a primeira coisa que ele viu foi a estética, a beleza de Tamar. Então, ele falou, nossa, aquela minha irmã é muito bonita, vou querer possuí-la. E, na verdade, isso é errado. Ele estava vendo apenas ela como um objeto, né, para satisfazer ali o seu desejo carnal. Então, olha que valor invertido, né? Primeira coisa, ele deixou se corromper pela lascívia dos olhos. Ele olhou, achou ela bonita
e ficou aí com essa paixão doentia, essa atração física. E o ponto B aqui, ó, ele estava apenas à procura de satisfazer o seu prazer. Ele não se preocupou com Tamar, ele não se preocupou com o seu pai, ele não se preocupou com o que ia acontecer depois. Ele simplesmente viu, quis praticar o ato, deu ouvidos a conselhos totalmente errados e estava apenas em busca de satisfazer um prazer momentâneo. Então ele estava só na carne, como diz aí o Renan. Então, muito cuidado. Não devemos ceder aos prazeres momentâneos da carne. Isso é pecado. Isso é pecado. Devemos tomar muito cuidado. Então, por onde que primeiro entrou o pecado? Na vida de Amon, e como acontece também nos nossos dias, pode acontecer conosco se não vigiarmos. O pecado entra pelos olhos, por aquilo que nós vemos. Então, nós vemos, nós queremos, sabemos que não podemos, mas vamos lá e fazemos. Então, muito cuidado com isso, né? Vamos rejeitar aí todo o pecado da carne, simplesmente para satisfazer aí um prazer momentâneo. Ele estava tão cego por essa idolatria que não vou nada disso. Não entendi. Então, vamos lá, vamos continuar. Ele demonstrava ser um homem impulsivo e não racional. Então, os impulsos dominavam Amon. Então, ele estava ali sendo uma pessoa impulsiva. Como eu disse anteriormente, ele não pensava nas consequências daquele ato, mas ele agia por impulso. E nós não podemos agir por impulso. Então, vendo aí os valores que Amon tinha, nós vemos que eram valores... que ele não viu mais nada. Isso mesmo, ele estava tão cego por essa paixão que ele não viu mais nada. Então, ele estava agindo por quê? Por impulso. Então, nós vemos aí quais são os valores que Davi passava para os seus filhos. Então, não eram valores totalmente certos, porque Amon agiu de uma forma totalmente errada. Amon agiu de uma forma totalmente irracional, né? Ele não pensou, ele não viu mais nada. Ele estava cego ali pelo seu desejo, pelo seu prazer, e simplesmente foi. E nós temos lá em 2 Timóteo 2,22 que diz: foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Porque era amor que Amon sentia ali por Tamar, sua meia-irmã? Não. Era uma paixão cega, uma paixão avassaladora. Por quê? Porque o amor, ele não é cego, mas a paixão pode ser. Né? A paixão, ela é cega, ela nos cega, é aquela coisa que deixa a gente desnorteado, a gente quer agir por impulso, não ouve ninguém, não quer saber de mais nada, simplesmente ali de satisfazer o nosso desejo. Então a palavra de Deus já nos adverte: foge das paixões da mocidade, foge das paixões. Quando realmente for para um jovem ou uma jovem se namorar, Deus vai encaminhar todas as coisas. Né? Serão passos suaves e não aquela coisa avassaladora, aquela paixão que vem e simplesmente nos leva a fazer coisas erradas, né? Então, foge das paixões da mocidade. Amon, infelizmente, não fugiu das paixões da mocidade. Ele poderia até ter visto a sua irmã, ter se enamorado por ela, mas aí ele tinha que ter falado: não, eu vou fugir desse meu desejo, porque isso é uma coisa imoral, isso é uma coisa que eu não devo fazer, ela é minha meia-irmã, nós somos solteiros, né? Ela é uma donzela aí, e eu não posso fazer isso, e por isso eu vou fugir. Se ele tivesse aprendido os valores corretos, ele teria fugido aí dessa paixão. Mas ele não aprendeu os valores corretos e ele deixou se dominar aí por esta paixão. Então, foge das paixões da mocidade. Amém? Então, vamos lá. O fracasso de Davi na formação cultural dos seus filhos acarretou em tragédias dentro da sua casa. Então, o fracasso de Davi na formação cultural acarretou tragédias para dentro da sua casa. Então, muito cuidado. Que formação cultural nós estamos tendo, né? Que informações estamos deixando chegar até os nossos corações e que informações também estamos passando para as nossas famílias, né? Muitos de vocês aí que estão nos assistindo ainda não são pais, mas serão, né? Se Jesus não vir aí arrebatar a sua igreja, vocês também serão pais, também serão mães, né? Então, temos que sempre carregar isso conosco. Quais são os valores que nós estamos passando para as nossas famílias? Quais os valores que iremos passar para as nossas famílias? Vamos ter muito cuidado aí com a formação cultural dentro do nosso lar.
né? Não deixar entrar qualquer porcaria, não deixar entrar qualquer filme, qualquer música, qualquer informação, porque isso corrompe valores, né? Corrompe valores. Vamos prosseguir? Então, o ponto 2 aqui, ó. Davi fracassa ao não impor limites. Davi fracassou. Como que ele fracassou? Primeiro que nós vamos ver depois os outros filhos dele também tomando atitudes aí horrendas. Então, assim, se eles decidiram tomar atitudes de desobediência, é porque eles não aprenderam a obedecer. Eles não foram corrigidos lá. Então, se você foi corrigido, se sua mãe pegou no seu pé, se você ficou de castigo, se você já apanhou, dê glória a Deus por isso, porque você estava sendo ensinado a ter limites, né? A não fazer tudo o que queria, na hora que queria. O que é isso? Mas exatamente isso, quando nós aprendemos limites, nós aprendemos valores, nós aprendemos a respeitar o próximo, aprendemos a ser pessoas melhores, né? Então isso, infelizmente, Davi aí não soube passar aos seus filhos. Nós vemos isso porque depois que Amon pratica aquele ato horrível de tomar a sua irmã à força e cometer um ato sexual com ela, depois disso Davi simplesmente não faz nada, né? A palavra de Deus diz até que Davi se ira, lá em 2 Samuel 13:21 fala que Davi ficou irado, mas parou por aí. Davi não fez mais nada com Amon. E em compensação, tinha um outro filho de Davi, que é Absalão, que esse sim era realmente irmão de Tamar, de mesma mãe e mesmo pai, né? E meio-irmão de Amon. E aí ele vendo aquela situação, vendo que a sua irmã tinha sido violentada, vendo que o seu pai Davi não tinha feito nada, o que aconteceu com o coração de Absalão? Ele também se irou e ele começou a alimentar um desejo de vingança muito grande. Começou a alimentar um desejo de vingança muito grande contra Amon. Talvez, se Davi tivesse feito alguma coisa ali naquela situação, tivesse repreendido Amon, tivesse expulsado ele, tivesse feito alguma coisa e esse tipo de crime poderia até pagar com o próprio sangue naquela época, né? Se Davi tivesse feito alguma coisa, talvez Absalão não criasse esse desejo de vingança. Mas porque Davi não fez nada, Absalão criou um desejo de vingança a ponto de matar Amon. Absalão matou o seu próprio irmão. Fez ali uma emboscada, fez uma festa, deu vinho para Amon. Quando Amon estava embriagado, ele mandou o quê? Os seus soldados ali, os seus servos ali, matar Amon. Então, Absalão, o outro filho de Davi, mata o seu próprio meio-irmão para uma questão de honra aí da sua irmã Tamar. Olha quanta desgraça e tragédia não acontece porque Davi simplesmente não ensinou seus filhos a ter limites, né? Amon não sabia ter limites porque fez o que fez com a sua meia-irmã Tamar. E Absalão também não tinha limites porque decidiu matar o seu meio-irmão. Então, assim, nós vemos que realmente os filhos de Davi não tinham limites. E nós vamos ver um outro filho também, que também não tinha limites e também reivindica o trono aí, quando Davi já é muito idoso. E também a gente vê que essas situações de poder, de não saber respeitar hierarquia, tudo isso é um problema de limites. Então, se você teve limites na sua infância e tem limites até hoje, dê glória a Deus, porque você está evitando de cometer muitos erros na sua vida. Às vezes a gente acha que os nossos pais são muito rígidos e rigorosos, mas na verdade não é. Na verdade isso é cuidado e isso é amor. E nós temos que orar por eles e respeitar, né? Amém? E quando vocês forem pais e mães, vocês vão ver a importância disso. A importância de impor limites e a importância de obedecer, né? Vocês vão querer que os filhos de vocês obedeçam a vocês. Então, obedeçam aos seus pais. Obedeçam aos seus pais. Amém? Então, eu já falei aí como Absalão matou aí Amon, né? Infelizmente, outra desgraça aí na família de Davi. E aí nós vamos aí para o ponto, Davi não ensinou valores hierárquicos. Davi não ensinou valores hierárquicos. Um dos fatores que ajuda a estabelecer uma boa convivência familiar é o respeito pelos papéis familiares,
né? Então, quando você tem o respeito pelos papéis familiares, a vida em família, ela fica muito mais fácil. Então, nós temos ali o respeito ao papel do pai, o respeito ao papel da mãe, o respeito ao papel dos avós, o respeito ao papel dos irmãos, o seu respeito dentro da sua casa. Então, quando nós temos aí um respeito hierárquico, a vida em família fica muito mais fácil. E quando uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, ele é ensinado dentro dos valores hierárquicos dentro da sua casa, fica muito mais fácil respeitar o chefe, respeitar lá no trabalho, respeitar a hierarquia dentro da igreja. Por quê? Porque ele já aprendeu dentro da sua própria casa os valores hierárquicos. Quando ele não aprende dentro da sua própria casa os valores de hierarquia, aí quando chega na igreja, tem conflito com o líder, tem conflito no trabalho, e isso é muito ruim, muito ruim. Nós temos que entender que foi Deus que colocou a hierarquia, você gostando ou não, né? Então, nós temos que o quê? Que orar por aqueles que estão acima de nós, né? Quando você também for líder, quando você também for pai, quando você também for mãe, quando você também for chefe na sua empresa, você vai ter liderados, né? Vai ter pessoas que estão subordinados a você, e aí você vai orar por eles, e você gostaria de ser entendido, né? De dar uma ordem e a pessoa cumprir. Então, vamos também respeitar quem está acima de nós, né? Deus é que colocou os papéis hierárquicos aí na nossa vida. E nós temos que respeitar, gostando ou não, né? Então, nós vemos aí que Davi não ensinou esses valores aos seus filhos. Então, nós vemos a atitude de Amon, né, contra sua irmã, vemos a atitude de Absalão contra Amon, seu meu irmão, e depois contra Davi, né? O Absalão, ele se revolta e ele quer fazer aí um golpe de estado para tomar o poder aí do seu pai Davi. E aí o que acontece com ele? Ele acaba morrendo. Absalão também acaba morrendo aí depois de tentar um golpe de estado aí para tomar o poder do seu pai Davi. E depois surge quem? O filho Adonias, um filho de Davi com uma outra esposa. Olha quantas esposas Davi teve. Adonias, que também era um filho que não aprendeu valores hierárquicos, e quando Davi já é idoso, né? Quando Davi já é idoso, e todos sabiam que Davi iria passar o seu reinado para o seu filho Salomão, mas Adonias fala o quê? Eu vou tomar aí o reinado do meu pai, eu vou reinar agora. E aí ele entra aí no poder para reinar no lugar de Davi, que ainda era vivo, né? Ele era já de muita idade, já era velho, já era idoso, mas ele ainda era vivo. Então, os filhos não poderiam tomar o poder. Mas Adonias aí se levanta e toma o poder aí, porque também não aprendeu sobre hierarquia, não aprendeu sobre valores, né? E o que acontece com ele? Ele também acaba deposto e também acaba morrendo aí. Até que depois Davi falece também, e aí Salomão acaba reinando no lugar de Davi. Mas aí nós vemos grandes tragédias na vida familiar aí de Davi, porque não ensinou valores, porque não ensinou hierarquia, porque não soube cuidar bem da sua família. Nós vemos que Davi foi um rei muito cauteloso, um rei muito cuidadoso com o seu reinado, né? Se preocupava ali com o seu reinado, com a expansão do seu reino, em cumprir ali a determinação do Senhor quanto às guerras, né? Quanto até mesmo ao culto. Nós vimos aí ele instituindo o culto a Deus. Mas e a família? Davi não se preocupava muito com a família dele, porque nós vemos grandes tragédias, né? Desde lá de Batseba, da morte do primeiro filho, até agora, né? Essa violência tão grande aí contra Tamar, e depois a morte aí dos outros filhos de Davi. Então, temos que tomar muito cuidado com a nossa família. Davi foi bem sucedido, mas fracassou na disciplina de seus filhos. Por quê? Porque provavelmente Davi era um pai ausente. Davi provavelmente foi um pai ausente. Por quê? Porque nós vemos que quando Amon está ali apaixonado por sua irmã, está ali com aquele sentimento que queria fazer qualquer coisa, ele procura Davi? Não. Amon procura quem? Um amigo da onça, Jonadab, que aconselha a fazer aquela coisa monstruosa com a sua irmã.
Então, assim, se Davi fosse um pai presente, talvez não teria acontecido aí o que aconteceu com Amon e Tamar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós nos aconselhamos, de quem nós estamos ouvindo conselhos. Ó, o Jason colocando aí, ó, no nosso dia de hoje, seria se preocupar com a vida profissional e esquecer da família. Exatamente, exatamente. Davi tinha uma vida profissional, que era ser um rei. Então, nós também temos vida profissional, também temos carreira, também temos ministérios, mas não podemos esquecer da nossa família. Não é verdade? Não podemos esquecer da nossa família. E aqui, nós vemos quem? Jonadab aconselhando aí Amon, e Amon dando ouvido àquele conselho e fazendo o que fez. Então, muito cuidado com os conselhos que você está escutando, tá? Às vezes você fala assim, mas o meu pai é ultrapassado, a minha mãe já não, né? Não dá para escutar o conselho deles. Dá sim, tá? Então, muito cuidado. Quem escuta conselho de pai e mãe, com certeza não vai chorar aí por erros cometidos na vida. E também, nós temos líderes espirituais que Deus coloca nas nossas vidas, né? Temos pais espirituais, mães espirituais, então nós temos que tomar cuidado com os conselhos que nós escutamos aí dos nossos que se dizem amigos, mas na verdade não são amigos, né? Então, finalizando aqui, a gente vê que a família de Davi não foi muito bem estruturada, né? Davi não verificou os preceitos de Deus para sua família e acabou sofrendo aí grandes intempéries, grandes problemas aí na vida familiar. Só que Davi foi bem sucedido em muitas outras coisas. Então, mesmo nas coisas que Davi é muito bem sucedido, nós aprendemos. E nas coisas que ele não foi bem sucedido, nós aprendemos também a não fazer. Não é verdade? Davi é um exemplo para nós. Então, na parte de família, nós temos que verificar que precisamos cuidar da nossa família, orar pela nossa família e obedecer aí os nossos pais e aos valores que Deus tem para nós como família. Amém? Então eu finalizo a aula por aqui. Espero que tenha sido uma bênção para vocês, assim como foi para mim. Uma honra poder falar da palavra de Deus para vocês aí. Deus abençoe. Vamos voltar agora para o culto e até o próximo encontro. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo.